Vamos estudar critérios de divisibilidade. Esses critérios são, na verdade, regras que nos possibilitam a saber se um determinado número é ou não divisível por um outro número. Quando eu digo que um número é divisível por outro, isso significa que o resto da divisão tem que ser zero. Por exemplo, se eu pegar 10 e divido por 2, vai dar 5 e sobra 0. Isso quer dizer que 10 é divisível por 2. Mas existem regras, tá? Para saber se o número é divisível por 2, por 3 e por 4. Vamos começar pela divisibilidade por 2, que é a mais fácil. Quando eu sei que um número é divisível por 2, um número natural ele vai ser divisível por 2 quando ele for par. Simplesmente se ele for par. Você deve estar lembrado, para ele ser par, ele tem que terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Então, todo número que termina em 0, 2, 4, 6 ou 8 é par, e o resto da divisão por 2, nós estamos estudando por 2, vai ser igual a 0. Então, vamos ver aqui alguns exemplos que separamos aqui para vocês. Vamos pegar aqui um exemplo A. Chama esse exemplo aqui de exemplo A. Então, tá aí um exemplo A. Vamos pegar o número, vejamos aqui, um número par, para você entender. Vamos pegar o número 278. Esse número 278, ele é par. Observe que a unidade simples dele é 8, ou seja, esse número termina em 8. Então, ele é um número par. Se ele é número par, ele é divisível por 2. Isso significa que se eu pegar 278 e dividir por 2, eu vou achar resto zero. Um outro exemplo, para entendermos. Pegar aqui o número 1022. O número 1022 também é um número par. Observe que ele termina em 2. Ele termina em 2, ou seja, ele é par. Se ele é par, ele é divisível por 2. Então, vamos pegar aqui um contra-exemplo para ficar mais claro para você ainda. Vamos pegar aqui um número que não é divisível por 2. Basta eu pegar um número ímpar. Observe que o número 349, aqui a casa das unidades é 9, 9 termina em 9, então é número ímpar. Se é número ímpar, não é divisível por 2. O resto da divisão desse número 349 por 2 vai gerar resto 1. Não resta resto 0. Portanto, esse número não é divisível por 2. Para ser divisível por 2, tem que ser par. Então, os números 278 termina em 8, é par. E 1022 termina em 2, também é par. São exemplos de números divisíveis por 2, ou seja, números que terminam em 0, 2, 4, 6 ou 8. Ok? Agora vamos estudar divisibilidade por 3. Agora vamos entender quando é que um número é divisível por 3. Vamos estudar critérios de divisibilidade, dando continuidade. Na aula passada, estudamos critério de divisibilidade por 2 e nós aprendemos que um número natural ele é divisível por 2 quando ele for par, ou seja, quando ele terminar em 0, 2, 4, 6 ou 8. Agora vamos estudar um critério de divisibilidade por 3, ou seja, uma regra que nos permite saber se um determinado número é ou não divisível por 3. Lembrando que um número é divisível por outro quando o resto do resultado dessa divisão for igual a 0, ou seja, quando nós tivermos uma divisão exata. Então aí, a regra é a seguinte: um número natural ele é divisível por 3 quando a soma dos seus algarismos for um número divisível por 3. Então, vamos ver isso através de exemplos. Então, vamos pegar um exemplo A e vamos analisar se esse número é ou não divisível por 3, usando o critério acima. O número natural é divisível por 3 quando a soma dos seus algarismos for divisível por 3. Ou seja,
quando a soma dos seus algarismos for um múltiplo de 3. Então está aí o número 39. Pegamos o número 39. Esse número 39, para sabermos se ele é divisível por 3, vamos somar os seus algarismos, ou seja, o algarismo da dezena é 3 e das unidades é 9. Somando 3 com 9, vamos encontrar 12. Então, observe que 12 é divisível por 3, ou seja, 12 é um múltiplo de 3. 12 dividido por 3 dá 4. E sobra resto 0. Portanto, 39 é divisível por 3. Vamos analisar agora o exemplo B. No exemplo B, nós separamos o número 144. O número 144, ele é formado por uma centena, que é representado pelo algarismo 1, 4 dezenas, representado pelo algarismo 4, e 4 unidades. Então, vamos somar os algarismos desse número. Somar 1 com 4 com 4. Somando 1 com 4, vamos encontrar 9. E observe que 9 é divisível por 3, ou seja, 9 é um múltiplo de 3. 3 vezes 3 dá 9. Portanto, 144 também é divisível por 3. Vamos pegar o número 5.376 e vamos ver se esse número é ou não divisível por 3. Para isso, basta somar os algarismos, todos os algarismos desse número. 5 somado com 3, então estamos somando as unidades de milhar, com a centena, com as dezenas, com as unidades. Então é 5 mais 3 mais 7 mais 6. 5 e 3, 8. 8 e 7, 15. 15 e 6, 21. A soma dá 21, e 21 é um número divisível por 3. Portanto, eu posso confirmar que o número 5.376 também é divisível por 3. Ok? Agora vamos dar aqui um contra-exemplo. Por exemplo, o número 212. Esse número aqui, 212, ele não vai ser divisível por 3. Observe aí a soma dos seus algarismos. Somando 2 com 1 com 2. 2 mais 1, 3, mais 2, 5. E 5 não é múltiplo de 3. Observe que o número 5 não é múltiplo de 3. Então, nem existe nenhum número natural que multiplicado por 3 vai dar 5. Natural. Portanto, está aí. Esse é os critérios. O número 212 também não será divisível por 3. Aí está o critério de divisibilidade por 3. Vamos estudar agora divisibilidade por 4. Dando continuidade aos critérios de divisibilidade, vamos estudar agora divisibilidade por 4. Já estudamos que o número é divisível por 2 quando ele for par. Também estudamos o critério de divisibilidade por 3. O número natural é divisível por 3 quando a soma dos seus algarismos for um número divisível por 3. Agora vamos estudar uma regra, ou seja, um critério de divisibilidade por 4. Quando é que um número é divisível por 4? A seguinte regra. Um número natural ele vai ser divisível por 4 quando ele terminar em 0, 0. Os dois últimos algarismos é 0, 0. Ou quando o número é formado, os dois últimos algarismos desse número, dois últimos algarismos da direita foram um número divisível por 4. Vejamos exemplos. Separamos aqui 3 exemplos para entendermos quando é que um número é divisível por 4. Exemplo A. Vamos pegar o número 1800. Observe que este número, 1800, os seus dois últimos algarismos, ou seja, é terminado em 0, 0. Então, os dois últimos algarismos é 0, 0, portanto, pelo critério de divisibilidade por 4, 1800 é um número divisível por 4.
Se você dividir 1.800 por 4, você vai achar um valor exato. Agora, mais um exemplo. Exemplo B. Vamos pegar o número 1516. Observe que os dois últimos algarismos da direita é um número divisível por 4, é 16, é igual a 16. E 16 é múltiplo de 4, ou seja, 16 dividido por 4 dá 4. 4 vezes 4, 16. Portanto, 1516 é um número divisível por 4. Agora vamos pegar um número aqui, um contra-exemplo, um número que não é divisível por 4. Estou pegando aqui para nós, separando o número 1801. 1801. Observe que os dois últimos algarismos, aí é 0, 1, nós vamos contar apenas como sendo 1, e 1 não é divisível por 4. Portanto, o número 1801, esse número não é divisível por 4. Vai ter resto na divisão. Se você dividir esse número por 4, você vai achar um resto 1 nessa divisão. Então, 1801 não é divisível por 4. Então, já estudamos critérios de divisibilidade por 2, por 3, por 4. Por 4 é quando termina em 0, 0, ou quando os dois últimos algarismos foram números divisíveis por 4. Agora vamos estudar critérios de divisibilidade por 5. Dando continuidade aos critérios de divisibilidade, vamos estudar agora o critério de divisibilidade por 5. Já estudamos divisibilidade por 2, por 3, por 4, e agora vamos estudar critério de divisibilidade por 5. O número é divisível por 2 quando for par, por 3 quando a soma dos seus algarismos for o número divisível por 3, por 4 quando termina em 0, 0, ou quando os dois últimos algarismos da direita foram um número divisível por 4. Agora vamos estudar uma regra para critério de divisibilidade por 5. O número natural ele é divisível por 5 quando ele terminar em 0 ou quando ele terminar em 5. Uma vez que os números naturais, os múltiplos de 5 aí, são contados de 5 em 5, 5, 10, 15, 20, 25, 30, 35, fica fácil de entender que o número é divisível por 5 só quando termina em 0 ou quando termina em 5. Então, vamos colocar aqui uns exemplos só para elucidar o que foi dito aí. Então, o número 105. Esse número eu sei que ele é divisível por 5, porque ele termina em 5. Observe que a casa das unidades aí é 5. Mais um outro exemplo aí. O número 110 também é divisível por 5, porque esse número termina em 0. E vamos pegar um contra-exemplo aqui só para você entender melhor ainda. O número 213, ele não é divisível por 5, porque ele termina em 3, observe. Então, não é divisível por 5. Agora, vamos estudar critério de divisibilidade por 6. Vamos estudar agora critérios de divisibilidade por 6. Então, um número natural, ele é divisível por 6 quando ele for divisível por 2 e quando ele for divisível por 3 ao mesmo tempo. Então, para que um número natural seja divisível por 6, ele tem que ser divisível por 2 e por 3 ao mesmo tempo. Então, vamos estudar isso através de exemplos. Então, no exemplo que vamos colocar aqui, no exemplo A, vamos escolher o número 5.000
5.286. Observamos que esse número, 5.286, ele é um número par, porque termina em 6. Se termina em 6, é número par. Agora resta saber, então é divisível por 2. Agora resta saber se esse número é divisível por 3. Para isso, vamos somar os algarismos. 5 com 2, com 8 e com 6. Somando os algarismos do número 5.286, encontramos 21. E 21 é divisível por 3. Então, neste caso, o número 5.286, ele atende ao critério acima. Ele é divisível por 2 e é divisível por 3 ao mesmo tempo. Então, o número 5.286 é divisível por 6. Vamos ver agora um exemplo B. Observe esse número, o número 957. Vamos somar os algarismos desse número. Vamos somar 9 com 5 com 7, para saber se esse número é divisível por 3. 9, 5 e 7 somando dá 21. Observe que 21 é divisível por 3. Porém, esse número, 957, não é par. Ele é um número ímpar, termina em 7. Como ele é um número ímpar, ele não é par, então ele não é divisível por 6. Embora seja divisível por 3, não é divisível por 6. Continuando ao estudo de critérios de divisibilidade, vamos estudar agora critério de divisibilidade por 9. Esse critério é bem parecido com o critério de divisibilidade por 3. Então, a regra é a seguinte: um número natural ele é divisível por 9 quando a soma dos valores absolutos dos seus algarismos for um número divisível por 9. Então, vamos ver exemplos. Separamos aqui um exemplo para entendermos isso aí. Eu peguei o exemplo A. No exemplo A temos o número 2.871. Então, vamos somar os algarismos, ou seja, os valores absolutos desse número, que é 2 mais 8 mais 7 mais 1. Somando 2 e 8, 10, com 7, 17, com 1, 18. Então, essa soma é igual a 18. E observe que 18 é múltiplo de 9. 2 vezes 9, 18. Portanto, nesse caso, o número 2.871 é um número divisível por 9. Ou seja, se você dividir por 9, você vai achar resto zero. Mais um exemplo. Vamos pegar o número 3.724. Somando os algarismos desse número, 3 com 7, com 2, com 4, 3 e 7, 10, com mais 2, 12, com mais 4, 16. Observe que 16 não é múltiplo de 9. Então, 16 não é divisível por 9. Portanto, o número 3.724 também não é divisível por 9. Então, a letra A é divisível, a letra B não divisível. Então, critérios de divisibilidade. Vamos estudar o nosso sétimo e último caso de critérios de divisibilidade. Divisibilidade por 10. Então, esse é o mais fácil. Um número natural ele é divisível por 10, simplesmente quando terminar em 0. Se esse número termina em 0, ele é divisível por 10. Uma vez que os números múltiplos de 10 são 10, 20, 30, 40, 50, ou seja, todos terminam em 0. Então, todo número terminado em 0, inclusive o 0, é divisível
por 10. Então, colocar exemplos aqui só por colocar mesmo, mas você já entendeu aí, ó, o número 1020, ele termina em 0, então ele é divisível por 10. Se eu dividir por 1020 por 10, vai dar 102. 1400 também, dividido por 10, daria 140. É só cortar o último zero. Então, terminamos aí a nossa aula sobre critérios de divisibilidade. Estudamos divisibilidade por 2, por 3, por 4, por 5, por 6, por 9 e por 10. Então, até uma próxima teleaula.